Muito bem, pessoal. Então, novamente, né, uma boa tarde a todas e todos. Na aula de hoje, iremos trabalhar os conceitos de trabalho e potência, que fazem parte da mecânica, tá? Para esta semana, né, é apenas este o conteúdo a ser trabalhado. Esse conteúdo vai estar disponível no ambiente virtual, tá? Os slides já estão disponíveis no ambiente virtual, assim como uma avaliação dessa semana, um questionário, né, de questões objetivas, tá? Que já está disponível, porém ele abre hoje às 18 horas, tá bom? É um questionário sobre os conceitos que serão trabalhados nessa semana, os conceitos de trabalho e potência. Este questionário abre hoje, quarta, dia 1º, e fecha na próxima quarta-feira. Então, tem uma semana, né, disponível para realizar essas atividades, tá bom? Então, o tempo é suficiente. Vocês podem fazer com calma, tirar dúvidas com o professor, com os colegas, tá bom? Então, vamos dar início ao conteúdo, não vamos mais perder tempo, ok? Vamos lá. Então, o que é trabalho? Tá? Eu posso falar simplesmente assim, o que é trabalho? Cada pessoa vai ter uma ideia de resposta, né? Geralmente, as pessoas vão dizer que trabalho está relacionado a um ofício, tá? A algo que se realiza, né? Muitas pessoas vão dizer... Eu podia dar um incremento, assim, se, porque não querendo me intrometer, assim, se, mas eu estudo um pouco essa questão de economia industrial, assim, e dentro dessa economia industrial, o trabalho é visto como ações que são feitas para organizar um determinado serviço, e dentro desse serviço é remunerado. Então, o trabalho em si dentro dessa questão econômica, é sempre a troca de algo que tu tem, no caso, a tua disponibilidade, e a tua experiência pela uma remuneração, ou por algo, ou por alguma coisa em troca. Então, seria tipo uma troca de favores para ter um estímulo de alcance, que nem tem nas partes, pelo menos, do método de administração científica de Taylor. Falava que se melhorar as partes de aumento de remuneração, o trabalho seria mais produtivo. Então, o trabalho é questão de remuneração com questão de ações. Não sei se eu fui bem claro. Stefano, sim, assim, obrigado pela tua participação, porque justamente o que eu iria dizer é que trabalho é, para muitas pessoas, um emprego, ou seja, a pessoa vai estar realizando alguma atividade, seja ela uma atividade, muitas vezes, braçal, física, ou intelectual, né? Essa é a noção de que as pessoas dão à palavra trabalho. Vou trabalhar, né? Por exemplo, vou trabalhar. Porém, tá? Essa noção de trabalho que nós temos no nosso cotidiano, e que está correta, né? Eu quero trazer para essa relação que nós temos, né, do trabalho do nosso dia a dia, para o trabalho na física, tá? Então, para a física, né, o trabalho, ele está relacionado, né, a uma ação, tá, que resulta em movimento. Uma ação que resulta em movimento, certo? Por exemplo, nessa imagem, né, que nós vemos aqui à esquerda das pessoas trabalhando em cima de planilhas, de gráficos, para a física isso talvez não seja trabalho, certo? Para a física, talvez seja para o nosso cotidiano, mas para a física não seja, certo? Ao lado direito nós temos um homem dentro de uma oficina, né?
dependendo da atividade que ele estiver fazendo dentro dessa oficina, até poderemos considerar um trabalho na física, certo? Mas dependendo da atividade, das ferramentas, do que ele está fazendo ali dentro, talvez não seja um trabalho, tá? Já nessa outra imagem, nós temos duas coisas muito semelhantes, né? E que são, que foram e são até hoje, há muito tempo, usadas pelo homem, que é a força animal, né? Então, num primeiro momento, nós temos ali, acho que são burros, puxando uma carroça, e no lado direito, cavalos puxando um arado, tá? Nessas duas situações, nós vemos um trabalho que é mais condizente com o trabalho que nós estudamos na física, ok? Porque nas duas situações, a força animal, a tração animal, está sendo utilizada para mover alguma coisa, tirar alguma coisa de um ponto A e levar para um ponto B, provocar um deslocamento em algum corpo, tá? Então, por exemplo, aquela carroça está se movendo em função da força que aqueles burros fazem para puxar a carroça. Assim como o arado está se movendo em função da força que os cavalos estão fazendo para puxar o arado. Davi, o trabalho se refere à força de trabalho? Não é bem assim, tá? O trabalho, na verdade, é a força que provoca um deslocamento, certo? Quando uma força provoca um deslocamento, essa força realizou um trabalho, tá? Por exemplo, tu pode fazer força a tarde inteira empurrando uma parede, tu não vai mover essa parede, e tu não realizou trabalho algum. Ah, mas tu ficou cansado de ficar empurrando a parede não se moveu. Se a parede não se moveu, tu não realizou o trabalho. Ou seja, tu pode fazer força, certo? E pode não realizar trabalho com essa força, tá? Então, Ok? Só um momento, Stefano, só um momento, deixa eu dar prosseguimento, tá? Então, em física, tá? Como tá nesse slide, o trabalho está associado a forças e não a corpos, tá? Trabalho de uma força e nunca trabalho de um corpo, certo? Então, quando eu digo que algo está fazendo força, algo pode estar fazendo força, mas pode não estar sendo realizado um trabalho, né? Eu posso fazer força não estou movimentando nada, não estou empurrando nada, não estou puxando nada, nada está saindo do lugar, entende? Então, o trabalho na física, ele ocorre quando uma força provoca um deslocamento num corpo, tá? Então, nós temos aqui 3 frases para a gente entender esse conceito de trabalho, certo? Em física, trabalho está associado a forças e não a corpos. Disse trabalho de uma força e nunca trabalho de um corpo, tá? Trabalho é o esforço exercido sobre algo que fará sua energia variar. Isso é importante, tá? Nós vamos ver, né, na sequência, na próxima semana, que existe energia de movimento e energia de posição, tá? Energia mecânica de movimento e energia mecânica de posição. Quando eu faço uma dessas energias variar, mudar, ou seja, aumentar, diminuir, ali está ocorrendo um trabalho. Exemplo, se a velocidade de um corpo aumenta, a energia de movimento aumenta. Então, houve um trabalho. Se a energia de posição de um corpo aumenta, tá? Então, houve uma variação dessa energia de posição. Também houve um trabalho, certo? O trabalho pode ser interpretado como a quantidade de energia transferida ou transformada por meio de uma força, tá? Então, fisicamente, trabalho é isso. Fisicamente, essas 3 frases identificam o que é o trabalho. Aquilo que vocês entendem como trabalho no dia a dia perde sentido de maneira alguma. Eu estou trabalhando nesse momento dando aula para vocês, entende? Só que para
a física, né? O conceito de trabalho envolve variação de energia, tá? Envolve o deslocamento de um corpo de uma posição para outra, envolve uma transferência de energia, uma transformação de energia, tá? Então, dando sequência, ok? A gente enxerga nessa foto aqui um homem empurrando uma caixa, ok? Tá? Nessa outra imagem aqui, nós enxergamos um homem puxando, né, um quadricírculo. Vamos considerar, apesar de serem imagens, né, que os dois estão em movimento. Tanto essa caixa, né, tanto a força que o homem faz para empurrar essa caixa, como a força que o homem faz para puxar esse quadriciclo. Certo? Ok? Vamos lá. Nas duas situações anteriores, tá? Ó, nas duas situações, tanto o homem empurrando a caixa, ou aqui o outro homem puxando o quadriciclo através de uma corda, tá? Vamos imaginar o seguinte, que existe um objeto que está sendo puxado ou empurrado, e existe uma força que atua nesse objeto para puxá-lo ou empurrá-lo, ok? Vamos imaginar essa situação aqui, ó. Nós temos um bloco, tá? No ponto A, e esta força que está apontada aqui pelo vetor, esse aqui que está em roxo, tá? Esse vetor que está em roxo, o vetor força, essa força tem um certo ângulo, tá? Com essa linha horizontal, que é a mesma linha da superfície, certo? É uma superfície horizontal, ok? E eu tenho uma força angular com essa linha horizontal, ok? E essa força consegue deslocar o corpo do ponto A para o ponto B. Quem fez essa força? Pode ter sido eu, pode ter sido vocês, qualquer um de nós pode ter realizado essa força, ok? Certo? Eu podia fazer uma pergunta? Só um pouquinho, Stefano, senão eu não vou conseguir avançar no conteúdo, tá? Se eu consigo, ou qualquer um de nós, realizar uma força no objeto e deslocar ele de um ponto para outro, tá? Essa força realizou um trabalho. Quem realizou o trabalho? Esta força, né? Claro, e o agente que está aplicando essa força. Toda força é aplicada por um agente, né? Aliás, vocês que viram leis de Newton sabem que tem ação e reação. A força da ação é realizada pelo corpo que é o agente, né? E a força de reação pelo corpo que está recebendo aquela ação, certo? Bom, então, tá? Como eu faço para identificar esse trabalho? Ou quanto vale esse trabalho? O quanto de energia que essa força transformou em trabalho? Esse é um termo correto de ser dito, ó. O quanto de energia esta força transformou em trabalho. Por exemplo, todos nós nos alimentamos. E a nossa força motora, a força que nos mantém em pé, a força que nos permite caminhar, andar de bicicleta, praticar esportes, empurrar as coisas, puxar as coisas, esta força, né, motora que nós temos é uma transformação de energia. Nós precisamos nos alimentar para ter essa força. Se a gente para de comer, nós vamos enfraquecer, e se a gente não comer mais, nós vamos acabar morrendo, né? Que o nosso corpo precisa, né, de alimentação, através daquilo que nós comemos, para poder desempenhar essas forças do nosso cotidiano. Então, na verdade, quando eu estou puxando esse bloco ou empurrando esse bloco, eu estou transformando uma energia, né? A energia que o meu corpo está gastando para mover esse objeto. Só que tem um detalhe, tá? E agora, assim, ó, prestem bastante atenção. O corpo se deslocou na horizontal. Eu vou repetir. Vocês estão vendo uma superfície horizontal e o corpo se deslocou na horizontal. Só que esta força que está movimentando o corpo, ela não é horizontal. Ela tem um certo ângulo com a horizontal, certo? Esse ângulo pode ser
20, 30, 40, 50, 60, né? Sei lá, quantos graus vocês quiserem. Claro que aqui pela figura que está proposta, talvez seja um ângulo entre 0 e 45, né? Na verdade, lembre-se que o ângulo reto tem 90, né? O ângulo reto tem 90 graus. Então, esse ângulo aqui, conforme a figura, vamos dizer que seja 45 graus, ok? O que isso acarreta no nosso entendimento? Se esta força que está na diagonal tanto puxa o corpo para a direita como puxa para cima, eu tenho duas parcelas de força. Por exemplo, ó, deixa eu voltar aqui. Esse homem está com a corda sobre os ombros. Tá? A corda está sobre os ombros. A força que ele faz é tanto para a frente como para cima, porque ela faz uma diagonal com a horizontal. O que interessa para nós? Qual é a parcela da força que efetivamente realiza trabalho? Qual que é a parcela da força que efetivamente realiza trabalho? A parcela que atua no deslocamento. Então, vocês olhem para a figura e me digam, se eu pegar essa força F e decompor essa força, parte na horizontal, que eu vou chamar de X, e parte na vertical, que eu vou chamar de Y, tá? Lembra do plano cartesiano, né? X e Y. Então, quem está na horizontal é X, né? Quem está na vertical é Y, ok? Se eu decompor essa força, tá? Parte em X, parte em Y, eu vou ter, então, aqui, ó, uma força em X, que é horizontal, uma força em Y, que é vertical. Quais destas duas forças vocês acham que estão atuando no deslocamento? Pode responder no chat, não tem problema, tá? FX ou FY? Eu acho que é FX. FX, porque se o meu deslocamento é horizontal e a parcela da força que está na horizontal é o Fx, então é ele, ou é essa parte da força que atua no deslocamento e que faz, então, o trabalho, que realiza o trabalho. A questão é, e como que eu encontro esse Fx? Tá? Como que eu encontro esse Fx? E aí, pessoal, tá? Eu vou pedir para que vocês prestem bastante atenção, por quê? Porque eu estou trabalhando meio que às cegas. Eu não sei o que vocês viram na primeira etapa, e não sei o que vocês viram antes de iniciar, né, o ano letivo no KVG, lá em 2020. Né? Por quê? Porque alguns alunos trazem, né, das escolas que vieram, já conhecimentos de geometria, tá? Outros não, tá bom? Mas o que eu quero que vocês agora entendam é o seguinte, eu vou falar o que vocês precisam saber nesse momento, tá? Se faltar alguma coisa, alguma lacuna, depois vocês me digam, ó, eu não entendi aquela parte porque eu não vi isso antes, eu não sei como é que funciona, tá? Mas, passando adiante aqui, ó, tá? Vamos lá. Se vocês nunca ouviram essa palavra, tá? Vou falar para vocês agora. Cosseno. Vocês já ouviram essa palavra antes? Sabe do que eu tô falando? Eu já ouvi. Exato. Sim. Muito bem. Sim. Então, assim, toda vez que eu falo de um triângulo retângulo, eu tenho razões trigonométricas, tá? Eu tenho ali um lado que eu vou chamar de cateto, outro lado que eu vou chamar de cateto, e um outro lado, a diagonal, que eu vou chamar de hipotenusa, certo? Com essas relações trigonométricas, eu consigo encontrar o cosseno, o seno e a tangente, ok? Nossa, professor, eu vou enlouquecer porque é muita coisa, eu não lembro disso.
o que eu quero que tu saiba nesse momento, agora, tá? Eu quero que tu lembre que para encontrar a parcela da força em X, ou a parcela da força que realiza trabalho em X, no deslocamento, é preciso utilizar cosseno. Justamente porque isso aqui forma um triângulo retângulo, tá? Então vamos lá. Quanto vale a força em X? Vale a força F, que foi fornecida pelo problema, vezes o cosseno de θ. Mas, professor, o que é esse cosseno de θ? É um número. É um número, tá? Apenas um número. Sem unidade de medida. Apenas um número, tá? É uma razão trigonométrica, ok? E esse θ aqui, quem é que pode ser? Pode ser 0 graus, 30 graus, 45, 60, 90, 180, ou seja, todos os ângulos do arco trigonométrico. Mas, professor, onde que eu encontro isso? Se eu precisar, geralmente o exercício fornece esse valor. O exercício vai dizer, o ângulo é 30, o cosseno de 30 vale tanto. O ângulo é θ, o cosseno de θ vale tanto. O ângulo é 60, o cosseno de 60 vale tanto, certo? O que eu quero que vocês entendam, tá? De uma forma assim, hoje, superficial, é óbvio, que seria muito melhor a gente trabalhar esse conteúdo com bastante tempo na sala de aula, mas eu quero que vocês entendam, principalmente essa fórmula que está aqui, ó. O que é o trabalho? Cálculo do trabalho na física, trabalho de uma força. É força vezes o deslocamento. Mas qual força? Só aquela parcela da força que atua no deslocamento, certo? E como que eu faço? Eu tenho que calcular a força com o cosseno, tá? Então, trabalho, que é essa letra grega que vocês estão vendo aqui, ó. Trabalho, que é essa letra grega, tá? O tal é um T com uma perninha assim, tá? Se tu colocar só T, tá ok, tá tudo certo, tá? O tal, tá? O trabalho, é igual a força, valor da força em newtons, vezes deslocamento em metros, vezes o cosseno do ângulo θ, que é apenas um número, tá? É apenas um número. Pode ser, inclusive, zero. Pode ser zero, que se for zero, vai zerar a conta, o teu trabalho vai ser nulo, tá? Ok? A unidade de medida para o trabalho no Sistema Internacional de Unidades, SI, é o Joule. Joule, tá? Dessa forma como se escreve, Joule. Com o J maiúsculo, tá representando, tá bom? Quanto vale um Joule? Um Joule vale 1 newton vezes metro, ok? Um Joule é uma unidade de energia. E existem os múltiplos de Joule, né? Por exemplo, o quilojoule. O quilojoule vale 1000 joules, tá? Vamos lá, recapitulando. O que é trabalho? Trabalho de uma força é quando esta força atua em um corpo e provoca uma variação de energia nesse corpo. Essa variação pode ser de movimento, pode ser de posição, tá? Trabalho de uma força é quando uma força atua em um corpo e provoca o deslocamento desse corpo, tá? Pode um corpo fazer força e não realizar trabalho? Claro que sim. É aquele exemplo que eu falei. Se tu ficar empurrando uma parede e a parede não se mover, essa tua força não realizou trabalho. Ah, mas eu fiquei cansado. Tudo bem, tu ficou cansado por ter empurrado a parede, tu perdeu energia empurrando a parede, que não se moveu, mas não realizou trabalho. Tá? Ok? Até aqui, gente. Tá compreendido? Só tem uma dúvida que eu queria fazer, assim, Fê. Pergunta então, Stefano, rapidinho. Na questão desse trabalho, ele pode ser feito por seres não vivos, no caso, como exemplo que eu chego a entender uma coisa. Eu não consegui entender, eu não estou conseguindo entender a tua pergunta, o áudio está ruim. Estou ouvindo agora? Agora sim.
esse trabalho aí, ele pode ser feito por seres não vivos, como o exemplo que eu dei na pergunta que eu te fiz escrevendo, a movimentação dos elétrons na eletrosfera podia ser considerado um trabalho ou não? Depende, vamos lá. Quem que movimenta os elétrons na eletrosfera? É a força que atrai, né? A força da gravidade do núcleo que atrai os elétrons, não é? Não, é que depende, assim, ó, por exemplo, tá? Força elétrica realiza trabalho? Sim, força elétrica realiza trabalho. O teu exemplo, ele não é muito bom. Por quê? Porque falar do átomo, do átomo é mais complexo. Por exemplo, qual área da física estuda átomo? Física quântica. Tá? Física quântica. Mas eu vou corrigir, vamos dizer assim, a tua pergunta. Por exemplo, a corrente elétrica formada dentro de um circuito é o movimento dos elétrons por esse circuito. Ou seja, quando tu liga algo com pilhas, né, ou o teu próprio celular que está ligado a uma bateria, né, a bateria do celular, a corrente elétrica que circula, né, pelos circuitos, pelos caminhos que existem dentro da composição eletrônica deste aparelho, os elétrons se movimentam porque existe uma força elétrica. Essa força elétrica está realizando trabalho? Sim. Porque se a força elétrica colocou os elétrons em movimento, e os elétrons se movimentaram em razão disso, então essa força realizou o trabalho. Tá? Então, seres não vivos podem realizar trabalho também? É que fica estranho tu falar em não vivos, entende? Porque parece que só pessoas e animais podem fazer trabalho. E, na verdade, eu acho que é aí que tu quer chegar. Sim, tá? Por exemplo, a gravidade realiza trabalho. Se uma pessoa subir no alto de um prédio e se jogar, cometer suicídio, tá? Quem empurra essa pessoa para baixo é a força gravitacional. Se a força gravitacional está empurrando o corpo dessa pessoa para baixo, então essa força está realizando trabalho. Davi, isso aí, forças da natureza realizam trabalho? Sim. Se essas forças empurrarem objetos, essas forças estão realizando trabalho. O vento realiza trabalho? Sim. Se o vento estiver empurrando um objeto e o objeto estiver se movimentando em função, né, do vento, ele está realizando trabalho. Tá? Acho que agora está claro, né? Voltando, gente. Existem dois tipos, na verdade são três, tá? É que o terceiro ali é bem simples. Mas esses dois aqui eu quero que vocês entendam primeiro. Existe trabalho motor e existe trabalho resistente, tá? O que é um trabalho motor? Bem simples, é favorável ao deslocamento, tá bom? E o que é o trabalho resistente? Desfavorável ao deslocamento, ok? Então vamos lá. Esse homem aqui está puxando um bloco, certo? A força que ele faz é a favor do deslocamento, certo? Esse trabalho é motor. Motor. Agora, o homem, na outra figura, na figura da direita, ele está empurrando um carro contra, tá? Contra a força que as outras pessoas estão fazendo movimentando o carro, né? Então, essas pessoas aqui, 3 pessoas empurram o carro para a esquerda e esse homem tenta empurrar o carro para a direita, né? O carro vai se mover para a esquerda, a princípio, certo? E essa força que o homem está fazendo, ele está desperdiçando, porque ao mesmo tempo que ele está empurrando o carro está se movendo na sua direção, tá? Então, é uma força resistente, é um trabalho resistente. O que está... deixa eu voltar aqui. Ó, o que está dito aqui em cima, ó, nesses termos, tá? Entre o deslocamento e a força sempre existe um ângulo. Olha só, entre o deslocamento e a força sempre existe um ângulo, tá?
Se esse ângulo for de 0 até 89,9, ou seja, ele tem que ser igual a 0 ou maior que 0 e menor que 90 graus. Pode ser 0, 1, 2, 3, 4, até 89,9, certo? Esse trabalho vai ser positivo, vai ser motor. Agora, se esse ângulo for maior que 90, tá? Até 180 graus em relação ao deslocamento, certo? Aí ele será resistente, tá? E quando ele for 90 graus? Quando ele for 90 graus, ó, eu vou ter um deslocamento e uma força perpendicular, fazendo 90 graus. Nesse caso, a força não realiza trabalho. O trabalho é nulo. Nulo. Tá? Nulo. Tá bom? Então vamos lá. De 0 a um pouquinho menos de 90 graus é trabalho motor. Tá? Positivo. Maior que 90 até 180, tá? É resistente, negativo. Ok? E se for com ângulo de 90 graus, esse trabalho vai ser nulo, zero, tá? Porque o cosseno de 90 é zero, tá bom? Também posso determinar o trabalho através do cálculo do gráfico, da área do gráfico. Exemplo, tá bom? Exemplo, tá? Aqui nós temos dois gráficos, ó. Nós temos um gráfico com uma força constante, tá aqui a força, e aqui com uma força variável, tá? Aqui tem uma curva, tá bom? Vou falar diretamente para vocês, tá? Essa área que vocês estão enxergando aqui na direita, com a matemática do ensino médio, vocês não conseguem calcular, tá bom? Só com a matemática do ensino superior. Ah, mas por que então isso aqui está aqui, professor, se eu não vou saber calcular? É porque, na verdade, a figura aqui vai ser ou um trapézio, né, ou um triângulo retângulo, tá? Ou um triângulo, ok? Então, aqui, na verdade, o que acontece é o seguinte, ó, né? A força aqui, a representação dessa figura é para forças variáveis, tá bom? Seja uma força constante ou seja uma força variável, eu vou ter um deslocamento aqui embaixo, e se eu pintar abaixo dessa linha que representa a força, uma área, fechando aqui ó, a linha da força com a linha do deslocamento, o cálculo dessa área, numericamente, vai ser igual ao valor do trabalho. Tá? Vai ser igual ao valor do trabalho, tá bom? Então, aqui seria, no caso, um retângulo, e aqui, claro, se fosse aqui uma linha reta desse ponto até esse outro ponto, seria um trapézio, tá? Calcular a área do gráfico, desse gráfico, força versus deslocamento. Calcular essa área também me fornece, né, numericamente o valor do trabalho. Lembrando, tá? Trabalho se mede em joules. Então, é por isso que a gente fala que ele é numericamente igual ao trabalho, tá? Porque cálculo de área é em centímetro quadrado, em metro quadrado, né? Assim por diante, tá bom? Bom, o que eu fiz aqui? Porque esses slides, pessoal, que eu preparei, tá? Na verdade é o seguinte, eles são os slides que eu trabalharia com vocês, esse conteúdo, se fosse no momento presencial, tá? Como agora a gente está em ensino remoto, eu não vou conseguir fazer todos os exercícios, né, que estão propostos. Eu tenho 10 exercícios propostos aqui, tá? Qual que é a minha ideia? A minha ideia é postar para vocês a resolução desses problemas, tá bom? A resposta já está aqui, tá? A resposta já está aqui. Mas eu vou postar a resolução. Como eu vou postar a resolução, vocês vão entender, vamos dizer assim, o método de resolução, tá? O método de resolver. É claro que explicando fica mais fácil, né? Explicando no quadro, né? Passo a passo, ok? Então, eu vou postar a resolução desses exercícios, tá? Para que vocês depois consigam
entender de onde que saíram essas respostas, tá bom? Eu tenho aqui exercício 1, exercício 2, exercício 3, exercício 4, e aí a gente retorna para a parte conceitual, ok? O que eu quero fazer hoje? Eu quero terminar a parte conceitual. Tá, professor, mas e aí depois tem a tarefa, tem a avaliação, como é que a gente vai conseguir fazer os exercícios? Bom, lá na tarefa, lá nos exercícios, certo? Nós temos 20 exercícios de múltipla escolha, tá? Está meio a meio. Tem 10 que são teóricos e tem 10 que são com cálculo, tá? Qual que é a minha ideia? A minha ideia é postar a resolução desses exercícios dos slides, tá? Vocês vão tentar compreender como é que se resolve, certo? A avaliação ela está aberta até a próxima quarta, então vocês podem já ir resolvendo o que conseguirem, né? Os exercícios conceituais, aqueles que envolvem cálculo, algum deles talvez vocês consigam fazer, tá? E aí na segunda-feira a gente marca um horário de atendimento para tirar a dúvida desses exercícios que envolvem cálculo, tá bom? Ok? Bom, retomando então a parte conceitual para a gente terminar a parte conceitual ainda hoje, tá? Já são 15 para as 3, tá? Casos particulares importantes. Vamos lá. Esse slide é bastante importante, então quem está anotando alguma coisa, anota, ó, o slide número 15 é importante. Por quê? Porque ele é um atalho. Muitos exercícios tu resolve olhando para esse slide aqui. Porque, veja bem, aqui eu tenho a força e o deslocamento na horizontal, né, apontando no mesmo sentido. No de baixo, eu tenho a força e o deslocamento também na horizontal, porém apontando em sentidos opostos. E embaixo, no último, eu tenho a força e o deslocamento formando um ângulo de 90 graus, que é aquele caso que eu falei para vocês agora há pouco, tá? Ou seja, um deslocamento horizontal, uma força vertical, certo? São perpendiculares entre si, tá? Formando 90 graus, ok? O que acontece? Quanto vale o cosseno de 0 graus? Vale 1. Quanto vale o cosseno de 180 graus? Vale menos 1. E quanto vale o cosseno de 90 graus? Tá? Ele vale 0. Ok? Dessa forma, tá? A fórmula que nós utilizamos para o cálculo do trabalho, ela fica reduzida, ela fica resumida. Por exemplo, nessa primeira situação, é apenas força vezes o deslocamento. Porque o cosseno de 0 é 1. Nessa segunda situação, é apenas menos força vezes o deslocamento. Ou seja, aqui, força e deslocamento realizam um trabalho, aliás, força realiza um trabalho, e esse produto de força vezes o deslocamento dá um resultado positivo. Aqui embaixo, né, na segunda situação, o produto força e deslocamento dá um resultado negativo, tá? E na última situação, onde força e deslocamento são perpendiculares entre si, o trabalho é nulo, é 0. Então, por exemplo, tá? Se for fazer um exercício e perguntar qual é o trabalho que esta força está realizando no deslocamento, aí tu olha, tá, mas essa força aqui, como é que ela é? Ah, ela é perpendicular ao deslocamento? Nem precisa calcular, tu já sabe que é 0. Tá? Tu já sabe que é 0. Ok? Compreendido aqui, pessoal? Posso passar? Então, passando. Tá? Ó, resumo, certo? O trabalho é sempre de uma força. É realizado num deslocamento entre 2 pontos. É uma grandeza escalar, ou seja, o trabalho é apenas um número e uma unidade de medida, certo? Lembra que é um número medido em joules, né?
Depende do referencial. Por que depende do referencial? Porque depende como que eu estou analisando esse deslocamento, né? Se é um deslocamento, depende do referencial, tá? É positivo quando a força favorece o deslocamento e negativo quando a força se opõe ao deslocamento. Ok? Muito bem. Todos nós estamos sob a ação da força-peso. Todos os objetos, né, que estão ao nosso redor estão sob a ação da força-peso. Tá? A força-peso está sempre atuando, a não ser que tu saia desse planeta, tá bom? Se tu sair desse planeta, tu vai sair do campo gravitacional e tu pode ficar numa posição de ausência de peso. Mas enquanto nós estivermos aqui, sempre existirá a força-peso atuando sobre nós, ok? Então, toda vez que um corpo se desloca na vertical, seja para cima, seja para baixo, ou como aquela mulher aí que está subindo as escadas, ela sobe numa linha diagonal, tá? Sempre que houver um deslocamento vertical, haverá um trabalho da força-peso, tá? Por exemplo, aqui, uma imagem, né, de uma estrada sinuosa, né? E por que essa estrada ela é sinuosa dessa forma, né? Sempre em regiões de muitas montanhas, né? Onde eu tenho que estabelecer uma estrada nessa região, vocês vão ver que a estrada ela é sinuosa, a estrada de serra, né? Por quê? Porque eu preciso ter uma distância maior a ser percorrida, tá? Para poder realizar forças, né? Por um tempo maior, que vamos dizer assim, atenuar essa relação que existe com o peso do corpo ou com o trabalho, certo? Por exemplo, ó, saindo desse ponto aqui embaixo da montanha, tá? Saindo desse ponto aqui embaixo da montanha e chegando até o topo dela, fazendo todo esse caminho sinuoso ou em linha reta, o trabalho do peso é o mesmo. O trabalho do peso é o mesmo. Agora, né? É claro que é mais fácil para um corpo subir até o topo da montanha descrevendo essa trajetória sinuosa, tá? Mas, certo? Apesar de toda essa distância percorrida para chegar no topo da montanha, certo? Seja por esse caminho, seja por uma linha reta, tá? O trabalho do peso será o mesmo, porque a distância vertical percorrida será a mesma, tá? Vamos lá, gente. Aqui nós temos duas situações, ó. Um corpo caindo, se movimentando de A para B, e no lado aqui um corpo se movimentando de B para A, tá? Desculpa, de A para B, tá? Só que aqui de cima para baixo e aqui de baixo para cima, tá? Vejam que nas duas situações o que muda é o movimento, tá? O movimento, porque o peso está sempre apontando para baixo, ok? Na situação da esquerda, o peso está atuando a favor da queda, certo? A favor da queda. E na situação da direita, o peso está atuando, né, contrariamente à subida, desfavorecendo a subida, tá? Bom, como que eu calculo, então, o trabalho da força-peso? Tá? Trabalho da força-peso, ok? Vamos lá. Trabalho é igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo θ, tá bom? Só que nesse caso, a força é o peso, então eu posso trocar o F pelo P. E a distância percorrida, ou melhor, o deslocamento, é a altura. É a altura, tá? Do solo para cima, eu tenho aqui uma altura, ok? Certo? Então eu troco o F pelo P e o D pelo H. O H representa a altura, tá? Bom, como aqui o peso é para baixo e o movimento é para baixo, o ângulo entre essas duas setas seria zero. Se ele é zero, o cosseno de zero é um positivo. E aqui no outro lado,
eu tenho o peso para baixo e o movimento para cima. Como são duas retas paralelas, mas de sentidos opostos, o ângulo entre elas é de 180 graus, tá? E o cosseno de 180 é menos 1. O que acontece, então? O trabalho do peso ele pode ser ou positivo ou negativo. Então, ele pode ser calculado assim. Mais ou menos peso vezes altura. Como que eu calculo o trabalho da força-peso? É mais ou menos peso vezes altura. O peso do corpo vezes a altura que ele se deslocou, tá? E a altura eu posso medir, né? Tanto subindo como caindo, né? Não tem problema algum, tá? O que acontece? Toda vez que um corpo estiver se deslocando para baixo, né? O movimento vertical para baixo é um trabalho motor positivo, tá? E durante a subida, quando ele estiver se deslocando para cima, é um trabalho resistente negativo. Ok? Um trabalho resistente negativo. Tá bom? E isso independe da trajetória. Tá? Independe da trajetória. Assim como a gente viu nessa imagem aqui, ó. Independe da trajetória. Tá? Por exemplo, aqui, ó, do ponto A ao ponto B, esse corpo pode ter ido aqui, ó, por diversos outros pontos até chegar no ponto B. Mas a distância vertical que ele se deslocou foi essa aqui, ó, do A ao B, linha reta. Aqui, ó, do A ao B tem uma linha sinuosa também, tá? Mas, certo, verticalmente, ele se deslocou de A para B. Aqui eu tenho uma representação de um tobogã, ou seja, eu subo aqui por escadas, e aqui em cima eu escorrego e desço o tobogã, certo? Bom, qual é o deslocamento vertical? Do solo até esse ponto, aqui em cima, desse ponto até o solo. É uma linha reta vertical, tá? Então, independe da trajetória, tá bom? Não depende da trajetória, tá? Positivo quando está descendo, negativo quando está subindo, ok? Mais 2 exercícios aqui para vocês resolverem, quer dizer, eu vou postar a resolução para vocês, tá bom? E mais uns 15 minutos, tá? Eu vou precisar para terminar essa parte, tá bom? 15, 20 minutos, tá? Ok? E aí vamos entrar em potência, vamos falar de potência, tá bom? Falamos sobre trabalho, né? Acabamos de falar de trabalho, tá? E o trabalho envolve uma transferência de energia, uma transformação de energia, uma variação de energia no corpo, né? Uma variação de energia no corpo. Por exemplo, ó, vocês estão vendo agora um homem carregando ali um elevador com tijolos, né? Esses tijolos saem do chão, tá? E sobem, né? Por uma espécie de escada ali com um trilho, né? Sobem até o outro operário que está em cima do telhado. O que aconteceu? Esses tijolos estavam numa posição e foram levados para outra posição. Quem é que fez essa força? Essa máquina. Alguma máquina puxou através de um cabo, né, esses tijolos, ok? Essa máquina poderia ser mais rápida ou mais lenta? Sim, ela poderia executar esse trabalho de uma forma mais rápida ou até mais lenta. Bom, se ela fosse mais rápida ou mais lenta, o trabalho continuaria sendo o mesmo. O trabalho continuaria sendo o mesmo, tá? Porque os tijolos saíram do chão e foram até a outra posição onde estava o outro operário. Mas então, o que mudou? O que mudou se o trabalho continua o mesmo? Se esse trabalho for mais rápido ou se ele for mais lento, o que muda? Alguém pode chutar? A potência dele? A potência. A potência. Ou seja, essa máquina tem uma potência, certo? E quando a gente fala em potência,
É sempre essa ideia que nós temos que ter, de um trabalho, de uma tarefa, de uma energia transformada dentro de um tempo, tá? Por exemplo, um Fusca vai de 0 a 100 km por hora da mesma forma que uma Ferrari também vai de 0 a 100 km por hora. Se a Ferrari e o Fusca possuírem o mesmo peso, a Ferrari e o Fusca possuem o mesmo peso, e os dois saem de 0 km por hora para 100 km por hora. O trabalho foi exatamente o mesmo. Então eu posso dizer que o trabalho do Fusca foi igual ao trabalho da Ferrari. Qual que é a diferença? O Fusca fez em 30 segundos e a Ferrari fez em 3 segundos. 3,7. Mas, ô, prof, sobre a Ferrari e o Fusca ainda dá um pau na Ferrari, prof, porque eu lembro de uma coisa, não é o carro, é o motorista. Depende do Fusca, né, Ismael? Depende do Fusca, né? Se for o Fusca de arrancadão, quem sabe o Fusca deu um pau na Ferrari. Mas vocês já sacaram o que muda de verdade, é a potência. A Ferrari vai fazer o mesmo trabalho num tempo muito menor, né? E o Fusca vai fazer um tempo maior. E assim, com os aparelhos elétricos que vocês têm em casa. Quando vocês olham para um aparelho que diz lá que é 2.000 watts e outro aparelho que é de 3.000 watts, por exemplo, ou um aparelho é de 100 watts e o outro é de 400 watts, né? Watts é uma unidade de potência. Quanto maior é esse número, maior é a capacidade desse aparelho em transformar energia, em realizar um trabalho, tá? Então, a definição de potência é essa, tá? É uma razão entre a energia transformada, o trabalho realizado por uma unidade de tempo, tá? Então, em situações práticas, é fundamental considerar a rapidez na realização de um determinado trabalho. Uma máquina será tanto mais eficiente quanto menor o tempo de realização do trabalho de sua força motora. A eficiência de uma máquina é medida pelo trabalho de sua força em relação ao tempo de realização, definindo a potência, ok? Então, gente, tá? A gente está quase já finalizando esses slides. Potência, tá bom? É trabalho realizado, né, pelo intervalo de tempo que demorou para ser realizado esse trabalho, tá? Como já existe o peso, que é representado pela letra P, a potência a gente escreve assim, abreviado, POT, tá? POT, com T mudo. Então, a potência é o trabalho sobre o intervalo de tempo, tá? A unidade de potência no Sistema Internacional de Unidades e Medidas é o Joule por segundo, tá? Joule por segundo, denominado Watt, ok? Watt. Então, toda vez que vocês olham para um aparelho e que tem lá a potência dele em Watt, aquilo ali representa o mesmo valor em Joule por segundo. Então, tu olha lá um aparelho que diz assim, 100 watts, 100 joules por segundo. 2.000 watts, 2.000 joules por segundo, tá? Falou, Stefano. Até mais. Muito bem. Sendo assim, tá? Nós também temos os múltiplos do watt. O quilowatt, que é 1.000 watts. O megawatt, que é 1 milhão de watts. O gigawatt, que é 1 bilhão de watts, tá? Ok? Derivada da unidade de potência, o quilowatt-hora é uma unidade de trabalho muito utilizada no cálculo do consumo de eletricidade, tá? Então, vamos lá. 1 kWh, tá? Representa 3,6 vezes 10 elevado a sexta joules. Ou melhor, 3.600.000 joules, tá? Por exemplo, a gente sabe que o quilowatt-hora é uma unidade de medida da conta de luz, tá? Quando vocês
recebe a conta de luz em casa, vem o consumo detalhado em quilowatt-hora. Porém, não é só ali. Muitas vezes, máquinas elétricas que realizam trabalhos mecânicos, por exemplo, eu tenho lá um motor elétrico, por exemplo, tá? Aqui nesse caso que a gente estava vendo antes, ó, desses tijolos subindo, tá, por esse elevador, né, pode ser um motor elétrico que esteja realizando. E aí, esse motor elétrico, ele vai ter uma potência em watts, e ele também pode vir com uma etiqueta indicando o consumo dele por hora, né, que seria em quilowatt-hora, tá? Então, muitos aparelhos também têm... Tá bom, Zé? Depois eu vou ver. Muitos aparelhos têm, né, essa descrição em quilowatt-hora do consumo de eletricidade, tá? Vamos lá. Também posso, assim, ó, aqui é a potência média que a gente fala, tá? Potência média por quê? Porque eu peguei todo o trabalho realizado e dividi pelo intervalo de tempo, tá? Então eu peguei já o valor do trabalho e também peguei o valor do tempo e dividi um pelo outro. Então é a potência média. Só que alguns aparelhos, algumas máquinas podem ter picos de potência, ou seja, em um momento a potência é mais alta, em outro momento ela é mais baixa, tá? Então, por exemplo, eu posso determinar uma potência instantânea, daquele momento, daquele instante, certo? Tá? Por exemplo, aqui no caso desses dois automóveis, né? Vamos dizer que eles estejam em movimento, vamos dizer que eles tenham alguma velocidade, e eu queira calcular a potência que eles estão desenvolvendo nesse momento, nesse instante. Vamos dizer que esses dois carros estejam aqui, né, a 100 km por hora, por exemplo, tá? E eu queira saber quanto vale, nesse momento, a potência que cada um está desenvolvendo, tá? É a potência instantânea, certo? Também é potência, assim como a outra, tá? A diferença é a forma que a gente encontra, a forma que a gente calcula, tá bom? A potência instantânea, daquele momento, daquele instante, é determinada por essa expressão. Força vezes velocidade, tá? Força vezes velocidade, certo? Pot é igual a F vezes V. Sendo F constante, né? Uma força constante e paralela ao deslocamento, tá? E V é a velocidade instantânea daquele momento. Então, por exemplo, eu digo assim, ó, o carro se movimenta por uma estrada com velocidade de 20 metros por segundo, tá? Se eu souber qual é a força que está empurrando aquele carro, e conhecendo a velocidade do carro, eu consigo calcular a potência, tá bom? Deste instante, tá? Vamos lá. O que que essas três imagens têm em comum? Essas imagens são de um videogame, tá? Tem uma Ferrari, tem uma Lamborghini e tem um Porsche. O que que essas três imagens têm em comum? São três marcas de carro. Ferrari, Lamborghini e Porsche. O animal ali, o símbolo. Exatamente. E qual é o animal? Tem cavalo, é um cavalo ali e um boi, não é? Não sei se é um boi. Exatamente, ó. É um cavalo aqui na Ferrari e no Porsche, e aqui é um touro, né? É um cavalo e um touro aqui, né? E por que que estão aqui essas imagens, né? Por que existe um cavalo que representando um símbolo de um carro, um touro representando o símbolo de um carro, aqui também um cavalo? Por que será? Bom, voltando lá no início, né? Lá no início, antes dos veículos, antes das máquinas, quem que realizava trabalho? Eram os cavalos. A força animal, né? A força animal. Por exemplo, quem puxava a carroça? Boi, cavalo, né? Quem que movimentava o moinho? Boi, por exemplo, né? Então, desde que... Isso, Vitor. É disso que eu vou falar. Desde que as máquinas começaram a ser inventadas e elas começaram a realizar trabalhos, houve comparação, tá, com o trabalho animal, porque era assim que era feito. Então, vamos lá.
Existia, sei lá, uma carroça puxada por, sei lá, 4 cavalos, 6 cavalos, que a gente vê nos filmes às vezes, né? Ou seja, era assim que os veículos, né, movidos a tração animal, eram movimentados. De repente chegou alguém com o motor a vapor, né, um veículo a vapor, por exemplo, como uma locomotiva a vapor. Então, mudou a forma de propulsão, mudou a forma de se realizar trabalho sobre aquele veículo, né? Porém, a comparação sempre existiu, né? A comparação sempre existiu, por isso que ainda existem tantas marcas que utilizam, né? Marcas principalmente de carros, que utilizam animais, assim, como demonstração de potência, de força, né? Ó, isso aqui, por exemplo, é uma propaganda, ó, é um GIF, né, que é uma propaganda, ó. Aqui tem um Fusca moderno, é desse Fusca aqui que tá falando, Ismael? Aqui tem um Fusca moderno. Esse New Beetle não dá para... E vários cavalos saem dele, né? O que está indicando? Que é um carro de muitos cavalos, cavalos de força, cavalos de potência, né? O primeiro a fazer essas relações, né, de potência foi o James Watt, tanto é que o Watt vem dele. Tá? Quando vocês enxergam essa simbologia, né, de potência dos aparelhos, em Watt é por causa desse cara aqui. Ele que fez essas relações, né, de máquinas que estão transformando energia, que estão realizando trabalho, tá? Com os cavalos que antes realizavam esse trabalho, né? Então, vamos lá. Existem 2 medidas. Existe o cavalo-vapor e o horsepower. E o que significa horsepower? Significa cavalo de força, ou seja, são duas medidas para a mesma coisa. Mas, professor, por que é assim? Porque se estabeleceram essas 2 medidas e elas duraram até hoje. Então, por exemplo, qualquer documento de um veículo aqui no Brasil vai aparecer nesse documento a potência do motor, que estará em cavalo-vapor. Cavalo-vapor, tá? Em CV, certo? Só que se for um carro lá nos Estados Unidos, estará em HP, em horsepower. Por que é assim? Porque historicamente isso foi mantido ao longo do tempo. Poderiam ser 2 medidas unificadas e utilizar só um valor? Sim, poderiam. Nós poderíamos já utilizar apenas um valor, definir qual deles aqui é o mais correto e usar só esse. Porém, muitos países usam o cavalo-vapor, o CV, inclusive nós, e países de língua inglesa geralmente utilizam o HP. Tá? Então aí vai depender de onde nós estamos morando e com que estamos trabalhando, né? De onde que vem esse produto que nós estamos trabalhando, tá? É tipo velocímetro, prof. Exatamente. Aqui para nós é quilômetro por hora, para eles é milhas por hora, né? E assim como outras medidas, né? Como outras medidas, tá? Vamos lá. Quanto vale um cavalo-vapor? Ou seja, né, uma medida, né, de força de um cavalo. E por que é cavalo-vapor? Porque as primeiras máquinas assim que efetivamente substituíram a tração animal foram as máquinas a vapor, tá? Então era como se aquela máquina a vapor tivesse cavalos de vapor, porque ela realizava um trabalho. Então, já que essa máquina realiza um trabalho, quantos cavalos são necessários para realizar o mesmo trabalho dessa máquina? Então, se diziam que a máquina tinha cavalos de vapor, né, porque era o vapor que realizava o trabalho. Então, um CV, um cavalo a vapor, vale 735,5 watts, tá? 735,5 watts, ok? Tá? E um HP é muito próximo disso, né? Uma medida muito semelhante, né? Um HP, um horsepower, é
em watts, né, 745,7 watts. Então, 10,2 watts de diferença, muito pouco, né? Então, praticamente a mesma medida. A diferença é a simbologia, né, que a gente vai utilizar, tá? Mas é isso que significa, então, o cavalo vapor, né? Uma relação que se faz com a potência das máquinas que o homem criou com o trabalho que os animais faziam. No caso aqui, os animais eram os cavalos, tá? Ok? Bom, aqui de novo eu tenho mais 2 exercícios, só que agora envolvendo potência, tá? Exercício envolvendo potência, tá bom? Mais um exercício aqui, envolvendo potência, tá bom? E aí, nós vamos para a última parte do conteúdo de hoje, tá? Que é o seguinte: cada máquina terá um rendimento. Rendimento, tá? Veja bem, o que acontece? Todas as máquinas, né? Elas, para realizar um trabalho, elas precisam consumir energia, tá? Então a gente pode dizer que toda máquina tem 2 potências. Veja bem, por que assim 2 potências? Porque existe uma potência total, que é toda aquela energia que foi fornecida para a máquina, e tem uma potência útil, que é a potência do trabalho efetivamente realizado por aquela máquina. Tá? Por exemplo, um automóvel. Um automóvel consome combustível. Esse combustível, ele tem um valor energético. Tá? Ele tem um valor energético, certo? Então, eu tenho um valor total de energia que é fornecido para o veículo a cada litro de gasolina, ou de óleo diesel, ou de álcool, etanol que ele consome, tá? Porém, efetivamente, o quanto isso se transformou em trabalho, em movimento, né? O quanto isso se transformou em movimento, tá? Porque o que é o trabalho num veículo? É tirar o veículo de uma posição A e levar para uma posição B. Ou seja, um automóvel, junto com as pessoas que estão ali dentro, junto com toda a carga que está ali dentro, ele sai do ponto A e vai para o ponto B. Esse é o trabalho, tá? É aquele corpo de massa se deslocando de um ponto para o outro, certo? Isso dá uma potência. Essa potência é chamada de potência útil, tá? Que foi efetivamente o que aconteceu com o corpo. Efetivamente o trabalho que ocorreu com ele. Agora, o quanto de energia foi fornecido para esse corpo, tá? Isso é uma potência total, certo? Tá? As máquinas vão evoluindo ao longo do tempo. Então, quando uma máquina se torna mais econômica, certo? E até coisas bem simples. Vamos pensar assim, ó. Vocês com certeza se lembram que as lâmpadas, elas eram incandescentes. Aquelas lâmpadas de bulbo, né, que aqueciam bastante, lâmpadas incandescentes. Essas lâmpadas foram proibidas de serem comercializadas, fabricadas e comercializadas. Hoje, tu não encontra mais lâmpadas incandescentes à venda. Por quê? Porque elas tinham pouco rendimento, pouca eficiência. Elas consumiam muito mais energia do que o brilho que elas produziam, certo? Elas consumiam energia, muita energia em aquecimento. Eu não quero isso, aquelas amarelas, né? Eu não quero uma lâmpada para aquecer, eu quero uma lâmpada para iluminar. É claro que em alguns momentos eu até quero lâmpada para aquecer, em situações bem específicas, mas de regra geral, as lâmpadas são feitas para iluminar, né? Então, por que eu vou ter uma lâmpada que aquece muito? Eu quero que ela emita luz. Elas foram proibidas. Por quê? Porque elas tinham pouca eficiência, pouco rendimento. E assim com as máquinas, tá? As máquinas, como os veículos foram evoluindo ao longo do tempo. Então, hoje tu tem motores 1.0, né? Que
tem uma potência maior do que carros antigos que eram 1.6, 1.8. E esse 1.0, tá? Para quem não sabe, ou 1.8 ou 2.0, quando tu ouve falar que o motor é 1.0, 1.6, 1.5, 2.0, isso é a quantidade volumétrica de ar e combustível dentro do motor. Então, por exemplo, 1 é 1 litro, 1.5 é 1,5 litro, 2.0 são 2 litros. 2 litros de mistura de ar combustível. É lógico, então, que 2.0 gasta mais do que 1.0, porque é 2 litros para 1 litro, né? Então, hoje esses carros com motores menores têm potência superior a outros carros do passado que tinham potências menores com motores maiores, tá? Isso é evolução, né? É tentar fazer com que eu consiga a maior potência útil daquela potência total que foi fornecida. Basicamente, pessoal, o que é o rendimento aqui? É dividir a potência útil pela potência total. Só isso. Tu tem dois valores de potência. A potência útil, que é aquilo que efetivamente está sendo utilizado, pela potência total, que é tudo aquilo de energia que foi fornecido para a máquina, por exemplo. Tá? O rendimento é uma grandeza adimensional, ou seja, o que significa? Não tem unidade de medida, tá? Não tem uma dimensão, é apenas um número. Rendimento é um número apenas, tá? Pois é uma relação de grandezas de medidas na mesma unidade. Comumente se multiplica o resultado obtido por 100, exprimindo em porcentagem. Por quê? Quando tu dividir a potência útil pela potência total, o teu resultado vai ser 0,2, 0,3, 0,25, 0,4, 0,50, 0,60, 0,70, entendeu? Vai ser 0, alguma coisa, tá? Se tu multiplicar por 100, tu vai ter 20%, 25%, 30%, 40%, tá? Depois, quando vocês pegarem os exercícios resolvidos, tá? Que eu vou preparar hoje um arquivo para vocês, tá? A princípio, amanhã ele vai estar disponível, certamente, mas hoje eu ainda não sei que hora eu consigo terminar isso, tá bom? Mas vai ser um arquivo com a resolução desses 12 exercícios que tem aqui nesses slides, tá? Que vão ajudar vocês na hora de resolverem os outros da tarefa, tá bom? O que eu fiz lá no Moodle, tá? Tem uma lista de 20 exercícios, 10 são de teoria, não vai precisar cálculo, mas os outros 10 eu botei um asterisco. Quando tu abrir o exercício, ele vai iniciar com um asterisco. Aí tu já vai saber, olha, esse exercício para saber o resultado precisa de cálculo, tá bom? Exercício 10, exercício 11, exercício 12, e é isso aí, tá? Terminamos por aqui, tá? Revisando. O que é trabalho? Trabalho é sempre de uma força, não é de alguém, não é de um corpo. Professor, mas espera aí, deixa eu entender melhor isso. Vamos lá. O Dante realiza trabalho? O corpo do Dante? Não. A força que eu realizo para empurrar alguma coisa, movimentando alguma coisa, essa força está realizando trabalho. A força tem que mudar a energia de um corpo, variar a energia de um corpo, né, transformar a energia de um corpo, certo? Deslocar esse corpo para que exista o trabalho, tá? Já que existe um trabalho, esse trabalho ocorreu em um determinado tempo, certo? Com isso, nós vamos encontrar uma potência. O que é a potência? Potência é a razão do trabalho pelo tempo, tá? Trabalho pelo tempo. É a rapidez com que esse trabalho foi realizado, tá? E o rendimento, como a gente acabou de ver, é aquela porcentagem da energia total fornecida que efetivamente, né, se transformou em
trabalho, a gente diz, se transformou em potência útil. Exemplo, tá? Eu, Dante, sou uma fonte de energia. E gosto de andar de bicicleta, gosto de pedalar. Só que eu posso escolher 2 bicicletas diferentes. Eu posso escolher uma mais velha, mais enferrujada, mais pesada, ou eu posso escolher uma nova, de alumínio, leve, com componentes novos, lubrificada. Onde que eu vou obter o meu melhor rendimento, o meu melhor desempenho? Provavelmente na bicicleta nova, que é mais leve, né? Que foi montada para isso, que foi preparada para isso, ok? Mas a energia total para esse movimento veio da onde? Veio de mim. Então eu sou a potência total nesse caso, que está fornecendo a energia, né? Mas o meu desempenho vai ser diferente conforme a máquina for diferente, né? Uma máquina mais eficiente vai me dar um rendimento maior. Uma máquina menos eficiente vai me dar um rendimento pior, tá? Pessoal, dúvidas, perguntas, falem agora. Sim? Não? Bom final de slide, prof. Gostou do cavalo ali fazendo... Muito. Pessoal, seguinte, tá? Como que funciona a chamada? É só dar um oi no chat agora, tá? Dá um oi Tudo no chat ali. minúsculo ou maiúsculo? Hã? Tudo minúsculo? Sim, sim, sim. Só dá um oi, que aí eu anoto ali o pessoal que deu oi no final da aula, né? Porque fica gravado agora. Bom, pessoal, enquanto vocês estão respondendo a chamada e dando oi, tá? Últimos avisos, então, tá? A avaliação abre hoje às 18 horas e fecha na próxima quarta-feira também às 18 horas, tá? Então tem 7 dias, ok? Para vocês realizarem as atividades, tá? Professor, Sim, Nicole. a gente vai trabalhar mais esse conteúdo ou vai ser só nessa semana? Só nessa semana, tá? Que aí semana que vem a gente entra em outro conteúdo. Certo? Assim, ó, o que eu vou fazer, tá? Eu vou, resolver os exercícios dos slides e postar para vocês. Eu acredito que vocês terão alguma dificuldade, tá? Na hora de resolver os exercícios da atividade avaliativa, né? Por isso, tá? Já vou deixar registrado aqui para vocês que estão assistindo e para aqueles que vão assistir a gravação. Entre em contato comigo pelo ambiente virtual, tá? Para que a gente faça um horário de atendimento, inclusive pode ser até com todos, se vocês quiserem. Se a pessoa, a gente quer que tu entre para ficar uma hora com a gente, só resolvendo exercício, tá? Mas eu preciso da comunicação com vocês, tá bom? Ok? Alguma dúvida, alguma pergunta? Se não há mais dúvida... Sim. A gente vai ter, tipo, algum trabalho em grupo ou em dupla, assim? Não. Trabalho em grupo, em dupla, não. O que vocês podem fazer, e acho que vocês devem fazer, é tentar responder essa avaliação. Vocês podem tentar resolver juntos, não há problema algum, tá? Na verdade, o que vocês entendem que foi dado um trabalho para vocês? Porque essa avaliação, ela está aberta durante uma semana, tá? Então, vocês podem responder ela mais de uma vez, vocês podem tentar responder junto, ok? Vocês podem tirar dúvida, né, sobre os exercícios. Então, assim, não é uma prova, né? Na verdade, assim, é uma tarefa que vocês precisam baixar o material, tá? Estudar pelos exercícios resolvidos, né, que eu vou postar para vocês, tá bom? Vou postar os exercícios resolvidos, tá? E tentar resolver as atividades, né? Como eu falei para vocês, são 20 questões, tá? A maior, assim, metade delas é teórica, é teoria.
tá? Daquilo que nós falamos hoje, conversamos hoje, né? Tem outros 10 exercícios que são de cálculo, que alguns são simples, outros não são tão simples, mas vocês têm tempo para pesquisarem como resolver, tá bom? Essa que é a ideia, que seja uma semana, eu sei que é apertada, eu sei que é bastante conteúdo, e que às vezes, mas a gente tem tempo para resolver, para tentar aprender um pouco mais desse conteúdo, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição no ambiente virtual, tá? Entre em contato por ali, todo dia eu abro para ver se tem ali um pontinho vermelho ali com alguém me chamando com alguma mensagem, tá bom? Certo, gente? Mais alguma dúvida? Mais alguma coisa? O questionário que a gente vai fazer tem mais de uma tentativa, né? Sim, é Ok. ilimitado. Ilimitado. Pode fazer quantas vezes quiser, vai contar a maior nota. Tá? Só assim, a resposta certa só depois que fechar. Então, vocês vão ter que discutir qual é a resposta correta, tá? Tá bom? Dúvidas? Perguntas? Não. Então, gente, para quem já respondeu oi, tá? Tá gravado, estão dispensados. Qualquer coisa é só entrar em contato comigo, como eu já falei anteriormente, tá bom? Uma boa tarde. Uma boa tarde para você. Uma boa tarde, uma boa tarde a todas e todos. Bom resto de semana. Para vocês também. Muito obrigado, igualmente. Boa tarde. Amanhã entrem lá no ambiente para encontrar as respostas, tá? Hoje eu não garanto o horário que eu vou colocar isso, tá bom? Tchau, professor. Tchau, tchau. Até. Tchau. Sora, a nota aparece logo depois que a gente termina o questionário? Não, depois que ele fecha. Então, só na próxima quarta, tá? Tá. Se tu responder agora, vai ficar salvo, gravado, né? Mas a nota só vai saber na próxima quarta, só depois que fechar, tá? Tá bom, então. Obrigada. Certo? Tchau, Sora. Tchau, tchau.